Entrando aí, Tatiana, Tânia, obrigado por compartilhar, Mel, obrigado, Laura. Bom, gente, hoje vamos continuar as nossas revisões. Como eu sempre falo, revisão Total Flex. Vale para quem vai fazer a prova do Ministério Público de São Paulo, vale para quem vai fazer prova da OAB, quem vai fazer prova da Defensoria, tá certo? Então fiquem ligados aí, compartilhem, avisem seus amigos também. Douglas na área também, Kel sempre presente, obrigado por compartilhar. Vamos lá, o que a gente vai falar hoje? O que eu separei? Uma revisão rápida sobre pessoa natural. Alguns temas de pessoa natural caem demais em provas objetivas. Apesar de ser um tema fácil, às vezes confunde na hora da prova, tá certo? Então a gente não pode errar isso aqui. Vamos começar falando sobre o conceito de pessoa, tá certo? Quando eu falo em pessoa, eu estou falando num gênero que engloba tanto pessoa natural como pessoa jurídica. Pessoa não é sinônimo de ser humano. Pessoa é sujeito de direitos e obrigações. Pessoa pode ser tanto a pessoa natural, pessoa física, e essas sim são os seres humanos, como também pessoa jurídica. Tá ok? Quando eu falo em pessoa, portanto, eu estou falando em sujeito de direitos e obrigações. O que a pessoa natural e a pessoa jurídica têm em comum? Elas têm personalidade jurídica. Personalidade jurídica nada mais é do que a aptidão genérica para contrair direitos e obrigações. Portanto, personalidade jurídica é a aptidão genérica para contrair direitos e obrigações. Isso você sabe, você já está ligado. Agora, veja só, eu pergunto para vocês, uma criança de 3 anos de idade, será que uma criança de 3 anos de idade pode comprar um apartamento de R$1 milhão, figurar como compradora lá na escritura pública de compra e venda? A resposta é sim. Sim, porque se ela é uma criança, ela é pessoa natural. E como pessoa natural, ela tem uma aptidão genérica para contrair direitos e obrigações. Ela já tem, portanto, personalidade jurídica. Ela não poderá participar desse contrato sozinha. Ela terá que estar acompanhada de seu representante, porque falta a ela capacidade jurídica. Então, gente, vocês estão online aí ou travou? Agora eu não estou vendo coraçãozinho, não estou vendo nada. Todo mundo me ouvindo? Está funcionando? Vou esperar a resposta de vocês. Algum problema aqui, não estou vendo a resposta de vocês. Tá ok. Shirley disse que tá ok, então vamos lá. Bom, você entendeu que personalidade jurídica é a aptidão genérica para contrair direitos e obrigações. E o que seria capacidade jurídica? Capacidade jurídica é a medida da personalidade jurídica. É a maior ou menor extensão dos efeitos da personalidade jurídica de alguém. Então eu vou repetir aqui para Rafa Lopes, que acabou de entrar aí, convidou os seus seguidores, muito obrigado. Para o Fabiano, para a Stephanie, que está sempre aí assistindo também. Na verdade, começou a assistir agora há pouco. Para o Rafael, olha só, capacidade jurídica é a maior ou menor extensão dos efeitos da personalidade jurídica de alguém. Então, é a medida da personalidade. É isso que é capacidade jurídica. E você sabe que capacidade jurídica se subdivide em capacidade jurídica de direito e capacidade jurídica de fato. A capacidade jurídica de direito reflete a maior aptidão que a pessoa pode ter. Ela vai coincidir com a personalidade jurídica. E a capacidade jurídica de fato é a capacidade para praticar por si só os atos da vida civil. São, na verdade, a aptidão para praticar por si só os atos da vida civil. Isso é capacidade de fato. Agora, me digam, quem é que não tem capacidade jurídica de fato? São os incapazes. Os incapazes do artigo 3º e do artigo 4º, eles não possuem capacidade de fato. E nós vamos estudar aqui hoje o rol dos incapazes.
mas os incapazes são aqueles que não têm capacidade de fato. Se você não é incapaz, você tem personalidade jurídica e tem capacidade jurídica plena, tá ok? Já caiu em prova. Qual é a diferença entre capacidade jurídica e legitimação ou legitimidade? Muita atenção aqui. Legitimação é uma capacidade específica para certos atos. Alguns atos vão demandar a ausência de uma limitação circunstancial. E só quem não se enquadra nessa circunstância será legitimado para praticar determinado ato. E aí eu vou dar o exemplo que eu sempre uso. A Rafa, que já fez o meu módulo de parte geral, a Mel, que está aí também, com certeza lembram desse exemplo. Veja, o João tem 2 filhos. João tem 2 filhos e um único imóvel. Vejam só, João tem 2 filhos e um único imóvel. Ele pode vender esse apartamento que ele tem para um amigo dele? Ou precisa da autorização dos filhos? Ele pode vender para quem ele quiser, ele tem capacidade plena, ele faz o que quiser com o imóvel dele. Agora, será que ele pode vender esse apartamento para o seu filho mais novo? A resposta é pode, mas ele precisará da autorização dos demais herdeiros. Professor, onde que está isso? Artigo 496 do Código Civil. Aí o doutor Lelê Saber aí, que entrou na área pela primeira vez no Periscope, ó, me siga aqui, seja bem-vindo e vamos juntos. Veja, o artigo 496 do Código Civil vai dizer que a compra e venda de ascendentes para descendentes depende da autorização dos demais descendentes e do cônjuge. Então esse pai, ele tem personalidade jurídica. Ele tem capacidade jurídica plena para celebrar negócios com quem ele quiser, mas para celebrar negócios com um de seus filhos, ele precisará estar legitimado, precisa da autorização dos demais. É isso que é legitimação, uma capacidade específica para certos atos. Beleza, revimos o que é personalidade jurídica, capacidade jurídica e legitimação. Você já lembrou desses conceitos básicos. Agora eu quero que você me diga o que é um ente despersonalizado. Veja só, alguns entes... Não é considerado antecipação de legítima não, Adriane. Não, é compra e venda. É compra e venda. Quando, será anulável a compra e venda do ascendente para o descendente sem autorização dos demais. Se ele doou, se ele vendeu, melhor dizendo, sem autorização, essa compra e venda é anulável no prazo de 2 anos. Artigo 496, eu estou falando 496, agora estou na dúvida se é 496 ou 486, deixa eu olhar aqui. 496, é isso mesmo. 2 anos combinado com o artigo 179. E aí você vai perceber o seguinte, o adiantamento de legítimo é na doação de ascendente para descendente. Na compra e venda não. Beleza? Bom, você já entendeu o que é personalidade jurídica, o que é capacidade e o que é legitimação. E o ente despersonalizado? Como o próprio nome diz, são aqueles entes que não têm personalidade jurídica, portanto, não são pessoas. Os entes despersonalizados são desprovidos de personalidade jurídica. A gente tem um exemplo aqui. Nós temos, por exemplo, condomínio, massa falida, o espólio. Não são nem pessoa natural, nem pessoa jurídica. Condomínio não é pessoa natural, nem é pessoa jurídica. É o que então? Um ente despersonalizado, que a lei vai atribuir a possibilidade de praticar um ou outro negócio jurídico, atinente à sua própria existência. Então, o condomínio ele pode contratar empregados, ser parte numa relação trabalhista? Pode. Condomínio paga impostos? Paga, é parte, sujeito passivo da relação jurídica tributária. Condomínio pode fazer compra e venda de material de limpezas? Claro que pode, mas quando a lei autoriza, tanto o condomínio quanto a massa falida, como o espólio. Inclusive, apesar de não terem personalidade jurídica, o condomínio, a massa falida, o espólio serão dotados de personalidade judiciária.
Pontes de Miranda usava essa expressão personalidade judiciária, porque poderão ser tanto autor ou réu num processo judicial, representar judicialmente ali sem nenhum problema. Bom, lembrando aí, eu sempre gosto de dar uma visão verticalizada na matéria para a doutora Rê aí, que está entrando pela primeira vez no Periscope. Seja bem-vinda, clica no botãozinho aqui para me seguir e você vai perceber o seguinte: vamos sair do direito civil, vamos para o direito público. Veja só, Ministério Público, Defensoria Pública. Será que o Ministério Público e a Defensoria Pública são dotados de personalidade jurídica? Ministério Público, Defensoria Pública, tem personalidade jurídica? A resposta é não. Não, porque Ministério Público e Defensoria Pública são órgãos da administração pública, são órgãos independentes, mas são órgãos do Executivo, são centros de competência. Não tem personalidade jurídica. Muito embora não tenha personalidade jurídica, tem personalidade judiciária, sim, claro, porque eles atuam em juízo, tá certo? Beleza? A Rafa perguntou se eu tenho alguma live sobre interdição, eu acho que não, está encomendado já, vou fazer uma live aí em breve sobre interdição. Bom, gente, o que eu queria que vocês observassem ainda? Fechamos esses conceitos básicos, falamos dos entes despersonalizados. Vamos falar brevemente aqui sobre os incapazes para a gente encerrar a revisão de hoje. Incapacidade. Nós temos um sistema de incapacidade que visa proteger aqueles que não estão em pé de igualdade com outros na vida civil. Então, hoje, esse sistema foi profundamente alterado pela Lei 13.146, Lei 13.146 de 2015, o famoso Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá certo? O famoso Estatuto da Pessoa com Deficiência. E aí eu chamo a atenção para o seguinte: a ideia aqui não é estigmatizar o incapaz, é protegê-lo, tá certo? Quem são os absolutamente incapazes hoje no ordenamento jurídico? Artigo 3º do Código Civil, com a nova redação dada pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. São absolutamente incapazes apenas os menores de 16 anos. Ponto final, acabou. Absolutamente incapaz apenas os menores de 16. E relativamente incapazes. Aí você vai lá no artigo 4º do Código Civil. Os maiores de 16 e menores de 18 são relativamente incapazes. O ébrio habitual e o viciado em tóxico são relativamente incapazes. Aquele que por causa transitória ou permanente não puder exprimir a sua vontade será relativamente incapaz. E o pródigo também é relativamente incapaz. Está lá no artigo 4º. Pergunto para vocês, um deficiente mental, um deficiente físico ou mental, um esquizofrênico, alguém com mal de Alzheimer, né, com uma doença psiquiátrica, essa pessoa é considerada absolutamente ou relativamente incapaz? A princípio, se eu só disse que ele é deficiente, você tem que me responder: ele é plenamente capaz, de acordo com o artigo 6º do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Não é relativamente incapaz, Adriane, porque eu disse que ele é deficiente mental, tem esquizofrenia, tem Alzheimer. Eu não disse mais nada. O simples fato da pessoa ser portadora de uma doença mental, de uma síndrome, de qualquer enfermidade mental, ser ela deficiente não faz dela incapaz. O artigo 6º do Estatuto da Pessoa com Deficiência deixa isso muito claro. Então, deficiente mental não é incapaz em razão da sua deficiência. O deficiente físico ou mental só será considerado incapaz se ele incidir em uma das hipóteses de incapacidade do artigo 3º e 4º,
que eu acabei de falar com vocês. Se eu tenho um deficiente mental com 15 anos de idade, ele é absolutamente incapaz. Por quê? Porque tem 15 anos. Se é um deficiente mental que não pode exprimir a sua vontade, ele vai ser relativamente incapaz, porque ele não pode exprimir a sua vontade. Artigo 4º, inciso 3º. Então, o que faz um deficiente ser incapaz é o que faz um não deficiente também ser. São as mesmas causas. Você não pode presumir que, em razão da doença, ele não pode exprimir a sua vontade. A questão de prova vai ter que dizer isso para você. Senão, ele é plenamente capaz. É assim que você analisa a questão. Tranquilo? Bom, entendido isso. Quando um absolutamente incapaz pratica um negócio jurídico sem estar representado, esse negócio jurídico é nulo por força do artigo 3º, combinado com 166, inciso 1º. Quando um relativamente incapaz pratica um negócio jurídico sem estar assistido, esse negócio jurídico é anulável por força do artigo 171, inciso 1º. Ah, professor, eu conheço um deficiente mental que não tem qualquer discernimento. Ele não vai ser absolutamente incapaz? Não. No máximo, ele será relativamente incapaz, porque ele não pode exprimir a sua vontade. Ah, professor, eu conheço um ébrio, um viciado em tóxico, que não tem qualquer discernimento. Ele é cracudo, está lá na Cracolândia, igual um zumbi. Ele vai ser o quê? Relativamente incapaz, por força do artigo 4º, inciso 2º. Tranquilo, gente? Está dando para revisar esses conceitos? Bom, os relativamente incapazes do artigo 4º, inciso 2, 3 e 4, eles estarão sujeitos à curatela, como a Rafa perguntou. Eles podem vir a ser interditados. Alguns doutrinadores não gostam da expressão interdição, mas eles, bem ou mal, estarão sob o regime de curatela e terão um curador que vai lhe prestar assistência. Então, um deficiente mental, ele vai ter curatela apenas em duas hipóteses. Se for um deficiente que também é incapaz, por força do artigo 4º, inciso 3º, por exemplo, ou um deficiente que necessita de um curador. Então eu posso ter uma situação curiosa. Eu posso ter um deficiente plenamente capaz. Atenção, hoje em dia eu posso ter um deficiente plenamente capaz, mas que estará sob o regime de curatela. Por quê? Porque o Estatuto da Pessoa com Deficiência prevê isso se for melhor para o deficiente. Olha o que diz o artigo 84, parágrafo 1º do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela. Quando necessário. Porque você sabe que a pessoa com deficiência, se for plenamente capaz, ela poderá se valer da chamada tomada de decisão apoiada. Que se você não sabe o que é, você vai estudar aí, lá no artigo, deixa eu pegar para vocês aqui, tomada de decisão apoiada, no artigo 1700, vou pegar aqui certinho o número, que eu não lembro de cabeça, 1783A, 1783A, tomada de decisão apoiada. Leiam esse artigo. Quem vai fazer prova aí nos próximos dias, leiam o artigo 1783A. E aí eu digo para você o seguinte, a curatela hoje, ela não é mais geral, é uma curatela específica para atos patrimoniais. Então, um deficiente, por exemplo, ele vai poder casar, escolher o número de filhos, constituir uma união estável, tá? Mesmo sob o regime de curatela. Ele fica, sob curatela para questões patrimoniais e o juiz pode delimitar para quais questões. Tá certo, gente? Deu para relembrar o tema? Óbvio, estamos num periscope, passando rápido matéria, estou falando rápido. Se quiser, dá uma pausa. Mas qual é o meu objetivo aqui?
provocar a mente de vocês. Para se algo que eu falei aqui estiver nublado, vai no seu material e revisa, vai no seu livro e revisa. Qualquer dúvida, estou à disposição. Hoje pode haver mais de um curador, sim. Uma das novidades do Estatuto da Pessoa com Deficiência, pode ter mais de um curador. Tá certo, gente? Olha, espero que vocês tenham gostado. Mandando um beijo aí para a Rafa, para a Stephanie, que está assistindo pela primeira vez, para o doutor Lele aí, que está assistindo pela primeira vez, não sei se é assim que fala o seu nome. Todo mundo que estiver online aí, advogada Mil, Mel, que estava aí na área também. Muito obrigado por tudo aí, gente. Continuem de olho. Amanhã devo entrar de novo falando sobre vou falar sobre emancipação amanhã, tá certo? Então amanhã a gente volta para falar sobre emancipação. Um beijo para a Andresa, que está aí também, para o Valdemiro, para Ana Rosana, para a Adriane. Beleza, gente. Se der tempo eu falo de emancipação e ausência, tá certo? Um grande abraço e até a próxima, gente. Até mais. Valeu, Rafael.